Estamos ao vivo. Pessoal já chegando, sejam bem-vindos à nossa live. Diana, MM Soares, Tiago, Iglésia. Olá, todos bem-vindos, pessoal. Hoje a nossa live com Rafael, do Instagram Nomes Científicos, que tem umas tiradas super criativas, né? Eu sou fã do Rafael. Aline Padem, seja bem-vinda. Tânia Costa, Laura Lima. Vamos esperar o Rafael chegar para a gente começar nosso bate-papo, a nossa live. Eu conectei um pouquinho mais cedo porque eu já várias vezes já fui surpreendida com o Instagram aqui não querendo conectar. Aí às vezes demora pra caramba pra conectar, às vezes é super rápido. Aí eu entrei um pouquinho antes pra correr tudo bem, não ter nenhum risco de dar ruim, porque é tanta live ultimamente, né, que o pessoal tem feito. Ah, o Rafael chegou, Nomes Científicos, entrou. Eu acho que o Rafael tem que pedir pra entrar, né? Eu tô há tanto tempo que eu não faço live que eu não lembro mais se eu chamo ele. Deixa eu ver aqui. Só não estou sabendo como é que faz. Rafael, eu acho que você tem que solicitar, mandar uma solicitação aí pra mim. Tenho quase certeza. Você manda uma solicitação e aí eu te aceito aqui. Não é isso, gente? Acho que é isso, né? Eu esqueci como é que faz isso. É isso mesmo. Não, isso aqui eu acenei pra ele. Entrou. Acho que agora foi. Não, isso aqui eu acenei pra ele. Tá difícil. Ah, mandou. Eu nem aceitei. Vamos ver aí. Se correr tudo bem, porque tem dado vários problemas nessas lives ultimamente, porque é tanta gente. Olá, entramos. Deu certo? Deu certo agora. Tinha tanto tempo que eu não faço live que eu até tinha esquecido. Acho que ele tem que me mandar uma solicitação e eu aceitar, né? Eu tô aprendendo porque eu nunca fiz, tá? Ah, que legal. É, Vamos estrear suas lives aqui. vamos. Já avisei o pessoal que eu não sou de câmera, né? Eu Uhum. sou de É, a gente escrever. sabe, né? Que você quase não aparece lá no seu aí no É, seu mas, Instagram. mas tá bom, eu acho que na situação atual qualquer oportunidade tá bacana pra gente falar um pouquinho dessas coisinhas legais aí que a gente gosta, né? É isso aí. Mas Rafael, eu tá quero te show, né? agradecer primeiro, né? Muito Ah, obrigada por ter aceito, Jorge. mesmo não tendo, né, tanto costume de fazer lives aí começando, mas muito obrigado pela sua,
né, disponibilidade aí, generosidade de participar. Eu sou sua fã, já falei, né? Assim, eu me divirto muito com os seus posts. Obrigado. E eu disse, cara, vou chamar o Rafael, né? Vai que ele aceita pra gente fazer uma live. Legal. E aí, foi bem legal Então, você ter aceito. joia, bacana. Eu fiquei sabendo hoje que Instagram podia fazer live, não sabia disso. Achei que ia ser outro Você chegou sistema. por aqui faz E, pouco tempo, né? No Instagram. tô novo aqui, sabe? E fiquei sabendo também que live de Instagram dura 1 hora no máximo, é isso? Isso, 1 hora. Aí eles Ah, cortam a gente, sabe? Corta mesmo. não, tá bom, Gabi. Eu estava preparado para ser igual live de dupla sertaneja. Eu já tinha separado umas pingas aqui, uma cerveja, já ia ficar falando contigo aí até as 2 da manhã, porque o live deles demora, né? Mas tá bom, 1 hora tá suficiente, Mas acho a que. gente pode recomeçar. Se você quiser fazer 3, 4, 5 lives, tudo bem. Ah, não. Então beleza. Então eu já vou separar aqui uma, Então tá uma para bom. esquentar o peito. Mas tá bom. A imagem e o som tão bons? Tá legal? Tá bom, tá ótimo aqui. Pessoal aí, tá ouvindo a gente direitinho? Tá... A imagem tá legal, o som tá legal? Bota um ok aí pra gente saber se Uhum. tá tudo certo. Tem o Beleza. pessoal aí entrando, Luiz, Matheus. Eu vou pedir, assim, quem quiser também deixar perguntas, né, pro Rafael, pode ir colocando aí nos comentários, que aí no final, né, Rafael, se der tempo, aí a gente vai lendo. E aí, quem sabe responder aí algumas dúvidas do Uhum. pessoal, né? Então tá tudo, ó, o pessoal tá botando, tá tudo certo, Legal. ouvindo bem, som e imagem, ok. Show. Então tá ótimo. Beleza. Então, para começar, eu queria saber da sua trajetória, né, Rafael? Assim, se apresentar um pouquinho para gente. Como você falou, você não tem tanto hábito de aparecer, então eu acho que o pessoal fica curioso para saber a sua vida, mais da sua vida, né? É, Da sua trajetória acadêmica, né? Do como você começou com o Instagram, né? Com os nomes científicos. Conta aí pra gente. é, Joia. Eu achei legal um amigo aí do Facebook, dos seguidores, que falou assim: Nossa, eu achei que você era um velho de 80 anos, né? Porque eu não sei, né? Acho que é porque alguém que fala tanto de tanta coisa, parece que é uma enciclopédia ambulante que está falando, né? Mas não, Uhum. tá, A pessoa que tá lê longe de. só lê na vida, né? Só deve ter uma Só ler, biblioteca de 2 andares, alguma coisa assim. mas olha, falando a verdade, o Gabi, eu falo que eu não sou uma pessoa que sabe tudo, né? Tem aluno meu que vive fazendo pergunta e me esperando uma resposta imediata, né? Quer saber etimologia de palavra, a pronúncia das palavras, alguma curiosidade, e obviamente eu não sei tudo, né? Então eu não falo que eu sou um bom etimólogo, ou um bom latinista, ou um bom biólogo, ou qualquer coisa assim. Eu sou um bom pesquisador. Eu pesquiso bem as fontes, né? Então, toda vez que o pessoal manda uma dúvida de qualquer palavra, expressão, né, coisas que a gente trata lá na página, o que eu faço? Com muito cuidado e atenção, é pesquisar, né? Então, eu pesquiso, compilo a informação, não sei tudo de tudo, né? Não sou Wikipédia ambulante, mas dá para produzir um material legal e dividir a curiosidade, né? E quando que começou isso aí, Gabi? Faz muito tempo, né? Tem muita gente que entra na página, a página do Facebook, onde começou, tem 7 anos, né? Tá indo já para 8 anos. O Instagram é que eu sou novo realmente, dá para perceber, né? O Instagram acho que tem 1 ano e pouco, 2018, foi por aí, né? Mas eu sempre trabalhei bem mais lá no Face. E como é que começou? Olha, para ser sincero, os biólogos não me levem a mal, mas eu gosto mais das palavras que dos seres vivos. Eu gosto mais dos nomes esquisitos de biologia, né? Aqueles nomes que todo mundo odeia na aula de biologia. Muita gente não gosta de botânica por causa dos nomes, né? Que acha Exatamente. complicado. Eu sempre gostei justamente por causa dos nomes, né? Então, eu não vi nome melhor do que colocar na minha página do que nomes científicos, né?
eu sempre fiquei perguntando, cara, o que esse nome em latim significa? Por que ele tem esse nome? Por que o autor colocou esse nome e não colocou outro? E aí a gente vê que tem homenagem, que tem autor que xingou o outro no nome científico, né? E tem um monte de história legal para desvendar a origem de nome de planta, de animal, de todas as espécies, né? Começou por essa curiosidade. E o mais legal que eu estou vendo agora é que eu tenho essa curiosidade, mas um monte de gente também tem. É isso que movimenta a página, né? A reação da galera é legal. Nossa, então isso significa isso? Ou algo, então eu pensava errado isso? Então, isso é muito legal. É descobrir uma língua, uma mensagem que está escondida lá nas palavras, né? Então, tem muita coisa bacana para investigar. Algumas etimologias são bem básicas, não tem graça nenhuma, porque elas são muito simples. Agora tem outras histórias sensacionais e a gente vai conversando com os amigos. Todas as publicações que eu faço são dúvidas que o pessoal manda, né? Então, quando é uma dúvida pequena, eu respondo ali mesmo, no Instagram, no direct, ou no Face, né, pela mensagem. Agora, quando eu vejo que a dúvida pode gerar um texto maior, já dá para fazer um post, né, uma postagem legal. Que você falou dos nomes, né, complexos, assim, né? Eu acho também legal de você pegar um nome, né, de uma estrutura, né, esses nomes, né, super cabulosos que a gente tem na biologia, e você contar, quando a gente vê a origem, fica mais fácil da gente entender, né, porque tem um porquê ali do nome. Então, eu também gosto desse exercício, porque aí é mais fácil até de você memorizar alguns nomes tão difíceis, mas você consegue entender o porquê, a origem daquele nome, e ele não fica tão alienígena, né? Tem um sentido ali, um porquê, né? Com certeza, Gabi. O exemplo clássico que todo professor de biologia dá, lá no ensino médio, na universidade, ou até no ensino fundamental, é quando vai ensinar gimnosperma. Vai falar sobre gimnosperma, eu acho que não tem professor que não começa a aula, ou em algum momento não vai explicar o que é gimnosperma, né? Se explicar a etimologia, vai ajudar o aluno a entender, a vincular. Gimno é nu, esperma é semente. Então fica mais fácil entender, e principalmente quando ele vai depois para angiosperma. Angiosperma, o ângio é vaso, esperma é semente. Então a semente que está dentro de um vaso, que está guardadinha, né? É o fruto. Bom, então, em termos de didática, de ensino de ciências e de botânica, né? Saber etimologia e significado de radicais gregos e latinos é uma mão na roda, sabe? É bom mesmo. E, assim, onde que você faz as suas pesquisas, Rafael? Porque tem muita informação na internet, e a internet tem de tudo, né? Muita coisa errada, muita coisa que a pessoa inventa. Às vezes a gente quer usar só a internet, mas, assim, não tem como, né? Eu imagino que você realmente leia bastante, tenha bastante fontes confiáveis, livros, né, confiáveis também, para tirar tudo isso, né? Então, tem que saber de onde são essas fontes, se elas são confiáveis, né? Então, por exemplo, Wikipédia, né? O Wikipédia tem bastante coisa, mas eu falo que aquilo ali é um ponto inicial, é uma partida. Porque quando você digita algo no Google, o primeiro ponto que aparece é o Wikipédia, né? Então, ele é um trampolim para você buscar outras fontes mais seguras. Como o Wikipédia pode ser editado por qualquer um, a gente tem que ficar um pé atrás com ele, né? Mas eu uso o Wikipédia. Como ele aparece para mim, ele é a primeira ponte, e dali eu vou para outras fontes mais seguras. A maioria, óbvio, né, é da internet. A internet está com muita coisa boa disponível, e alguns poucos eu tenho os livros clássicos aí de etimologia, dicionário de latim, os livros de biologia mesmo, né? Então eles ficam sempre à mão, sempre acessíveis, e eu busco eles para ver etimologia e significado. Mas a maioria é de internet, são dos periódicos, né, dos lugares onde os autores publicam a descrição das espécies. Uma coisa fantástica que me ajuda bastante, eu não sei quem que são os maravilhosos que conseguem escanear os livros de 1800, 1700, 1600, né, os livros dos naturalistas,
os próprios livros do Linneu, né, que eu sempre falo dele, estão todos escaneados e disponíveis na internet. Então, muitas vezes eu quero saber o significado de um nome, eu simplesmente acesso o material antigo, né? Tá disponível e com certeza é confiável, né? Uhum. E outra coisa que eu recomendo... coisa que eu recomendo que tá fácil, para você aí que quer saber etimologia, assim, facinho, tá à mão. Eu uso um programinha do dicionário Wise. Se escreve com H, né? Wise. Para mim, um dos melhores dicionários, se não o melhor, da língua portuguesa. A pronúncia dele é Wise. É o dicionário que o mineiro mais gosta, né? Se o mineiro gosta de Wise, você é cheio de Wise. Então, o dicionário Wise, ele sempre tem mas outros dicionários também tem, né? Eles sempre apresentam a palavra e no finalzinho do verbete, da explicação, tem a etimologia. Tá fácil, tá lá. Né? Então, ele fala, essa palavra vem de tal lugar. Ali resolve 50% dos meus problemas. Eu apresento a etimologia, é do dicionário. Depois não tem vai muita... os pontinhos, né? Essa palavra vem daqui, e aí vai construindo histórias, assim, né? Sim, justamente. Vocês percebem pelo texto como é que uma palavra chama outra. E o pessoal que acompanha, eles também fazem perguntas relacionadas. Eu apresento a palavra, eles falam, isso aqui também tem a ver? Isso aqui está relacionado? Eu conto aos meus alunos uma história bem legal, assim, né? Sobre etimologia. Olha como é que é fácil e uma coisa puxa a outra. Não tem exemplo da botânica, mas serve. Ó. Todo mundo conhece helicóptero. Né? Helicóptero. Só que se você for pegar a etimologia e a constituição da palavra, é uma coisa fantástica. Criança não consegue falar helicóptero, porque é difícil, né? Helicóptero é um palavrão. Mas depois que a gente helicóptero, né? Fala qualquer coisa menos helicóptero. Depois que você fragmenta a palavra, você percebe helicóptero. Helicus é hélice. E o pteros é asa. Então, quem batizou o helicóptero, batizou de asa em forma de hélice, que é o modo como ele voa. Então, quando você faz essa revelação, você fala, então é esse o significado? Você já fica doido. O pterodáctilo vem daí. Isso. Aí, ó, você fez o link. É isso que uma coisa chama a outra. Depois que você apresenta uma etimologia, então, peraí, né, ptero é asa, o que começa com ptero? Pterodátilo. E pterodátilo é bacana, que se você fragmentar a palavra, pteros é dedo, ou melhor dizendo, é asa, né? E dáctilo é dedo. Então o nome do pterossauro é asa com dedo, dedo com asa, e né? aí a gente vai indo, né? Porque aí já pensa no dáctilo. Aí já vem várias palavras com dáctilo. Aí alguém chegou e falou, dátilo, eu lembrei de datilografia, que hoje em dia ninguém faz mais, né? Mas eu já fiz, eu já bati na máquina de escrever. Os antigos datilografia, sabem o que é, porque os novos nem sabem o que é isso, né? Hoje é curso de digitação, né? Mas datilografia era o antigo curso de escrever, né? Grafia, escrever e dátilo, dedo, escrever batendo os dedos. Então é fantástico, a etimologia sempre faz um item puxar o outro e todo mundo fica surpreso. Eu não sei explicar como é que essa reação é agradável, né? Mas fala, cara, que legal saber isso. A gente descobre, cara, então é isso, né? Legal, né? Essa reação, essa reação é universal. Eu fico desse modo, o pessoal que lê fica dessa maneira também, com espantoso, né? A etimologia ela é fascinante nesse sentido, né? Como é que tem um monte de palavra embolada e a gente não fazia ideia aqui que elas tinham esse significado e essa ligação, né? Qual é a sua formação, Rafael? Eu te perguntei, mas aí eu já fui para outra, né? Você não concluiu a sua formação. Você é biólogo, né? Isso. Biólogo não, né? Não sei, eu não fiz o bacharelado. Eu sou licenciado em biologia, né? Então, nunca atuei como biólogo, né? Nem tive pretensões. Eu sou licenciado em biologia pela Universidade Estadual de Maringá, né? Ela é a UEM, né? UEM, conhecido também como Universidade Estadual do Mal, porque lá é brabo, viu? É ali no norte do Paraná, mas a minha formação está lá, me formei em 2005,
E de lá para cá eu sempre atuei como professor de biologia. Né? Dei aula em cursinho, em outras universidades, dei aula pra caramba. Já trabalhei em escola particular, já rodei bastante, né? Mas sempre atuando como professor, né? Então sou professor de biologia, né? Uhum. E tem uma área dentro da biologia que você mais gosta, assim, a botânica, a zoologia? A área que eu estou atuando é ensino de ciências. Ensino de Então, ciência. eu não trabalho nem. Aqui na Universidade Federal de Viçosa, né, onde eu trabalho, eu não trabalho nem com biologia, é com ensino de ciências. Né? Então, eu ensino Fica a mais na ensinar. metodologia ali, né? Isso, perfeito. Metodologia, né? Então, mas a área que eu sou mais chegado mesmo é botânica, né? Botânica, desde aquela coisa desde sempre gostar de planta, de cuidar de uma plantinha, né? E passando pela área do latim, é uma área que eu gosto bastante, os botânicos nadam de braçada, né? Botânico gosta muito mais de latim, eles são mais conservadores. Você vê que os botânicos manjam mais de latim e eles conservam isso nos nomes científicos. Né? Tem Atualmente, mais os esse cuidado, zoólogos esse rigor, né? Com a... é bem tradicional. Né? Os zoólogos eles já estão um pouco mais distantes do latim. Você vê que quando eles vão colocar nomes novos, né, nas espécies descobertas, eles põem um monte de palavra que não tem muita ligação com o latim. Os botânicos, eles são bem tradicionais, né? Então, eles têm uma noção de latim, assim, impressionante. Estou falando, tá, gente, de modo geral, né? Claro que eu sei que tem botânico que não manja nada de latim e tem zoólogo que entende bastante, né? Mas essa área que me levou para o latim, a área da botânica, né? Você vai ver, né? Você como jardinista, né? Paisagista que trabalha com as plantas, volta e meia vocês estão falando em latim, né? Entre uma Sim. conversa e outra, sai um nome científico e aparece o latim naturalmente, né? Eu fiz botânica, né? Pelo Fundão aqui no Rio, no museu, estudei lá no museu. Mas, assim, confesso que não me aventurei pela área do latim. Eu fiz, na verdade, me especializei em etnobotânica no mestrado. Né? Eu fiz biologia, mas aí no mestrado eu fiz a etnobotânica. E aí, depois no doutorado, eu meio que fui para laboratório, né? E aí teve uma hora que eu falei, não, aí ainda fiz pós-doc lá no Fundão, na área de farmácia, então eu me distanciei bem das plantas, sabe? Porque eu fui especializando cada vez mais, era laboratório, laboratório. Aí teve uma hora que eu falei assim, não, eu quero retornar para as plantas, porque, cara, não adianta, né, onde a nossa luz acende, né, e fala mais alto, eu falei assim, não, o meu negócio é a mão na terra mesmo, é a jardinagem, é essa área, não tem como. Aí fui retornando, assim, né. Mas é bem legal, assim, a sua trajetória também, a sua história. E quando eu coloquei... Eu já trabalhei em laboratório também, viu? Eu já trabalhei... o pessoal está usando máscara, né, hoje em dia, por causa da pandemia, mas eu já trabalhei usando máscara, então é horroroso ficar o dia inteiro de máscara. Exatamente. Trabalhava num laboratório de multiplicação in vitro de plantas. Era o dia inteiro de máscara, aquele ambiente branco e sem falar nada. Como é que a gente vive ali trabalhando sem falar nada? Então, foram 2 anos que eu aprendi que não era isso que eu queria. Então, partiu o ensino de ciências, partiu da aula. Exatamente. Assim, nos últimos anos de faculdade mesmo, de pesquisa, eu trabalhava com cultivo também só de célula humana, né? São células isoladas, então era assim, era um ambiente super limpo, né? Tinha que ser super limpo, então era máscara, era jaleco, era luva, era álcool gel em todos os cantos, né? Então, esse ambiente aqui que a gente está vivendo, né? Era bem isso lá, 24 horas lá no laboratório, né? Isso, você foi para a terra e eu fui para o ensino. Exatamente, aí a gente não é isso, vamos sair, vamos voltar. Era como se eu estivesse lá num buraquinho, lá no fundo, eu olhei para cima e falei assim, não, tem que voltar, sabe? E aí voltei. E aí na jardinagem, Rafael, assim, eu falo muito da importância, porque assim, é muito legal, porque como botânica, eu tenho um olhar, né, sempre mais, ali um pouco mais técnico, né, mais aprofundado, e que eu tenho que fazer esse exercício de simplificar, né, simplificar a linguagem, simplificar a forma que eu coloco, porque às vezes tem gente que reclama, né,
reclama que às vezes é muito técnico, muito... E aí a gente tem que passar, simplificar, né, para as pessoas entenderem, né, também. E aí eu falo, assim, também dessa importância da gente saber o nome científico, né, da planta que a gente está lidando, que a gente está querendo cultivar, que a gente está trabalhando, seja um projeto, né, de paisagismo, porque sabendo o nome correto, a gente vai saber a origem, né, o local que ela cresce naturalmente na natureza, e aí é muito mais fácil a gente reproduzir esses gostos da planta, seja aonde a gente estiver, né? E a gente vai saber, por exemplo, se é uma planta de sol pleno, não tem como a gente ter uma planta dessa se no nosso apartamento não bate sol nem 2 horas no dia. Então a gente consegue compreender muito mais essa linguagem da planta partindo ali do nome científico, né? Então a gente pode pesquisar, né, e aí procurando. Eu falo também que o Google tá aí para isso, que ajuda pra caramba, né? A gente vai tendo os cuidados necessários, mas tem muitos sites de jardinagens que são ótimos e que tem muita informação. Então o nome científico ajuda bastante, né? Claro. Né? Ele é imprescindível, né? Por isso que um dos grandes nomes da biologia que a gente fala, né? São 3 nomes assim que estão em pé de igualdade. Darwin, né? Outro dia eu estava explicando pro pessoal que a gente não fala mais Darwin, né? É Darwin, mas tanto faz, né? Linneu está entre eles, né? E Mendel. Então esses 3 nomes são icônicos, né? Todo mundo lembra do Mendel pela genética, do Darwin pela evolução, e o Linneu ele fez essa revolução transformando o nome científico no patamar que ele está hoje, né? Na importância que ele tem. Dentre outras coisas mais, ele não é lembrado só pelo nome científico, né? Mas o nome científico, eu costumo dizer que ele é o RG da planta. Ele é a identificação sem a qual vai ter muita confusão. Né? Então a gente vê vários exemplos, né? A gente fala isso em sala de aula também, de plantas que têm nomes variados em cada canto do Brasil. Né? Acho que todo mundo que trabalha aí com paisagismo sofre com isso. Né? Quando tem alguém que vai falar se você trabalha com aquela planta, né? Eu vou dar um exemplo, não sei se vocês conhecem uma planta de jardinagem para mim é muito comum. Eu conhecia por Maria Sem Vergonha. Já ouviu falar? E tem gente que conhece por beijinho. Beijinho, Maria Sem Vergonha. Lá em Portugal é Alegria do Lar, o nome dessa planta. E em cada lugar, né, o pessoal põe um nome. O nome científico dela é Impatiens valeriana. Pronto. Então não corre o risco dos nomes se confundirem. Quando eu falo Impatiens valeriana, é só ela. Não, essa confusão de nome some. Outro exemplo clássico é o da mandioca, né? Mandioca essa aparece em sala de aula do ensino médio. Né? Mandioca em cada lugar do Brasil ele tem um nome. Né? Acho que aí no Rio fala mandioca, né? É o mais comum. Fala mandioca, mandioca. Em outros lugares. Aipim, né? Aipim também. Aipim. Não. Os 3 nomes que mais brigam aí é aipim e macaxeira. Né? Dependendo do lugar do Brasil onde você está. Mas tem uma espécie que é venenosa, né? Tem. Que eles chamam de mandioca brava, maniva, né? Ela é venenosa, mas aí no norte do Brasil eles cozinham as folhas e depois de cozido dá para comer. Né? Mas até nessa nomenclatura, dependendo, você pode errar uma mandioca que a gente come normal pela venenosa. Ou então, é muito comum o pessoal aqui do sul viajar para o norte, nordeste, e lá eles vão servir uma porção de macaxeira. A pessoa não come porque ela não sabe o que é. Né? Fala, nunca ouvi falar de macaxeira. Né? Então, são problemas que a gente vê, são exemplos cotidianos. Mas quando você usa o nome científico, no mundo inteiro, não é nem só no Brasil, é um nome comum. Né? No caso da mandioca, é Maniote esculenta. Então, é um gênero bem chato de escrever, né? Maniote esculenta. E não é suculenta, hein? Esculenta. Esculenta em latim significa que serve para comer. Nas suculentas também a gente tem vários clássicos ali de nomenclatura, mas a gente vai chegar lá, peraí, rapidinho. Aí eu queria entrar nesse universo aí da sua história. Os seus alunos, eles sabem
que você é a cabeça por trás aí das tiradas engraçadas, dos nomes científicos, como é que eles reagem, assim, quando descobrem? Ah, então é você. Eles vão descobrir só depois. Por incrível que pareça, eu não faço muita propaganda lá, não. Eu fiz propaganda no começo, quando eu comecei com a página, eu obriguei os alunos a entrarem, né? Foi uma maneira legal de colocar um volume inicial. Mas depois eu não falo porque eu deixo que eles se surpreendam depois. Aparece lá, nossa, professor, eu já segui a página, não sabia que era você, né? Então, essa é uma surpresa bem, bem bacana. Mas depois eles já estão. Acho que já não dá para esconder mais, não. Eles já espalharam, e todo mundo segue, e vem durante a aula, né? Aliás, saudade das aulas, né? Já faz um tempo que a gente está sem aula. Mas eles vão lá e fazem a sugestão lá na sala, ou mandam mensagem, né? Eles têm participado bastante, né? Mas é engraçado ver a surpresa deles. Nossa, professor, eu já segui a página há tempo, não sabia que era você. Aí eles ficam um pouco mais felizes, né? Porque eles ficam mais... Olha, chega, vê um professor desse, enorme, esquisito, meio troglodita, aí depois vê que ele não é tão xarope, né? Então, que ele tem senso de humor, né? Tem um senso. Ele faz umas piadas, né? Umas piadinhas aí, mas tá fazendo. É melhor fazer piada do que fazer nada, né? Tá bom. E vamos entrar então agora um pouquinho nessa parte mais, né, dos nomes, da pronúncia correta, né? Você separou algumas pérolas aí pra gente, Rafa? Tem algumas parábolas que são as clássicas, né? Que são o que mais aparece, gente perguntando, né? Então, o primeiro ponto que a gente bate sempre lá na página, a gente falou da importância dos nomes científicos, e a gente vê lá na página como é que isso, a briga dos nomes comuns, aliás, o uso dos nomes comuns dá uma briga danada, né? Você vê o pessoal lá brigando. Teve uma postagem há um tempo atrás que foi sobre a diferença entre menta e hortelã. E aí o bicho pegou, né? Porque quem achava que um era menta, que o outro era hortelã, aí lá na página eu venho e falo que é a mesma coisa. Um monte de gente, o mundo caiu. Falou, não, menta é a espécie X, né, hortelã é a espécie Y, né? E eles ficou uma rixa danada. E outra vez também... A piperita e a espicata, é assim que se pronuncia? São essas duas mesmo, né? A piperita, ela é um híbrido, ela é o que o pessoal chama de hortelã. E a espicata o pessoal chama de menta. Mas, sinceramente, eu acho que não faz diferença chamar uma ou outra, né? Mas acho que o comércio aí, produto de pasta de dente, que usam essas essências de hortelã, estão separando. Mas não sei, né? Outra briga danada, né, é a tal da espada de São Jorge. Esse eu publiquei no ano passado. Eu publiquei assim, até sem muito... Tem milhares, né? Assim, São Jorge, lança de São Jorge, espada de Santa Bárbara. Vou explicar o que é a espada de São Jorge. A menina, mas deu uma briga danada, porque um conhecia por espada de São Jorge, outro por espada de Ogum, e outro por espada de Santa Bárbara. Mais um outro conhecia por espada de Ançã. Nossa! Aí o pessoal vê assim, não, você está falando errado, isso aí não é espada. De quem que era a espada, né? Então, e até a gente falar pro pessoal, olha, gente, nome comum, ou que a gente chama de nome vulgar, eles causam muita confusão. Por isso que daí que está a importância de usar um termo único, inequívoco, né, que não causa confusão, que é o nome científico, senão a gente vai cair, né, nessas brigas por nome... Ela mudou de gênero, né, faz pouco tempo. Mudou, era Sansevieria... Para Dracena, né? Dracena, justamente. Agora tá Dracena, né? E você vê, ela não parece nada com Dracena, né? Mas nada a ver. Mudar. O pessoal faz umas análises filogenéticas, né? Dá uma olhada lá nos cromossomos e já muda de gênero, né? Mas, até isso tá mudando os nomes, né? Tem que estar acompanhado. Outro exemplo bacana que o pessoal se surpreendeu é quem usa açafrão. Quem usa açafrão aí para cozinhar. O açafrão tem dois tipos, né? Tem um açafrão que o quilograma dele está R$17. Tem outro açafrão que o quilo dele está R$50 mil. É R$50 mil o quilo.
Eu não estou exagerando. Porque tem o açafrão tradicional, o açafrão do gênero Crocus o nome do gênero dele. Esse açafrão eles usam só o pistilo da flor, que é assim, coisa de menos de grama, é só uma pitadinha, ele é muito caro e muito saboroso, né? Então a produção dele é pequena e ele é bastante caro. Esse é o açafrão tradicional. Agora o que a gente compra no mercado, eu, você, que está comum lá, né? Aquele lá é o açafrão que a gente chama de cúrcuma, né? Ou para mudar um pouquinho o nome, aquele lá é o açafrão da terra. Então, um outro açafrão, né? Não é o Crocus. São duas plantas que têm nome de açafrão. Uma tem um sabor fantástico, riquíssimo, que acho que pouquíssima gente comeu, que é esse açafrão caro, né? Que é o Crocus. Mas o que eu coloco na galinhada aqui, que é comunzão mesmo, é o R$17. O pessoal está comentando aí que o que eles usam é o de 17 mesmo, né? Eu falo R$17 do quilo porque ninguém compra um quilo dele, tá? Compra lá um pacotinho de alguns gramas e usa, né? Mas essa é uma diferença, assim, de açafrão. São duas plantas que têm o mesmo nome, o mesmo gosto muito parecido, mas elas são de famílias diferentes, de gêneros diferentes, né? E elas têm essa, pelo menos nos nomes científicos, ela tem essa diferença. Né? Então, assim, nome comum tem que ter muito cuidado. Quem trabalha aí nos viveiros já nem usa muito nome comum, né? Porque chega alguém lá, pede uma planta, pede uma espécie, e se for só pelo nome comum, é perigoso ele receber outra, né? Que não era aquela que ele estava querendo. Se for com nome científico, não tem erro. É batata. Vai lá, vai acertar a espécie. Não tem possibilidade de erro, não por erro de nome, né? Então, esse é o barato. Algumas coisas na jardinagem também que a gente conhece classicamente por um nome, que na verdade o nome está errado, né? Não é aquele gênero. Por exemplo, tem uma planta que é a atiora. Atiora não tem som de T, né? Porque eu falava errado, mas estou começando a aprender. O T tem som de... Aciora. É aciora, né? Se encontrar... Atiora salicornioides. Se você encontrar o T e o I seguido de uma vogal, né? T-I seguido de uma vogal, ele passa a ter som de si. É só essa mudança, né? Então, se escreve Aciora com H, mas se pronuncia Aciora. A Maria Sem Vergonha, que eu mencionei agora há pouco, se escreve empate. E é empate. Se lê empates. Isso, tá correto. Mas essa planta, a Aciora, é conhecida como Ripsalis. Mas, na verdade, não é um Ripsalis, é um outro gênero, né? Então, tem muita coisa assim também. Algumas identificações erradas, mas que, pela prática, ninguém conhece a Aciora como Aciora. Todo mundo conhece como Ripsalis, sabe? E que fica, né? Fica, né? Aí até mudar, não adianta. O problema é que o uso é mais forte, né? Já consagrou, já tá virando uma tradição e aí fica lá por isso mesmo, né? Exatamente. É interessante. Tem uma situação interessante na mudança, no uso dos nomes, né? Que muitas plantas não tinham nome vulgar, né? Tem casos em que o nome comum, o nome vulgar, existe antes de aparecer o científico. Mas a maioria das plantas, elas só tem um nome comum, vulgar, porque foi colocado o científico primeiro. Né? Teve um exemplo, uma das orquídeas mais famosas que tem, que o pessoal gosta, a Cattleya. Acho que não tem floricultura orquidária que não tem uma Cattleya lá, né? Ela é bem comum. Né? A Cattleya, ela não tinha nome. Até ela ser até ela ser descrita cientificamente, acho que o pessoal chamava de orquídea. Não tinha um nome próprio para ela. Né? E depois que ela foi batizada, o gênero de Cattleya, né, que é o nome científico do gênero dela, isso aí virou nome comum. Então isso virou o nome que a gente fala no dia a dia. Né? É o nome científico primeiro para depois aparecer o comum. Tem outra orquídea fantástica, hoje o pessoal chama de orquídea de secretária. Ela vem de qualquer supermercado, na Phalaenopsis, né?
Ela também não tinha um nome até um tempo atrás, até quando ela foi descrita. Sei lá, era orquídea branca, orquídea grande, orquídea qualquer coisa, né? Depois que ela foi cientificamente descrita, e o gênero dela, né, é o Phalaenopsis, hoje tá até no dicionário, tá nas lojas, né? Se você quer, você tem uma Phalaenopsis, é o nome vulgar dela, é o nome comum. Então, E é os nomes legal que não é científicos... um nome nem tão fácil, né? É um nome difícil de se pronunciar, mas que é amplamente divulgado, né? Ele é mais longo, né? Phalaenopsis. Phalaenopsis. Tem Mas gente que fala dá pra pronunciar. Phalaenopsis. O nome científico bom de orquídea é Vanda, né? Fácil. Vanda, pronto. Vanda, aquela orquídea que não tem substrato, né? Não, que as raízes ficam totalmente Pendurado, nuas, né? Pendurado. É legal. Esse é um nome científico que eu não esqueço nunca, é Vanda. Pronto. Rosa, o nome científico de rosa é rosa. Então a gente guarda com facilidade. Rafael, tem umas perguntas aqui dos seus alunos. Que é o Williams Santos, perguntou: professor, trabalhar etimologia é trabalhar ensino investigativo na biologia? Pode ser, né? Ele pode ter esse viés investigativo. Como eu disse, quando eu vou levantar a etimologia da palavra, é uma investigação. É uma investigação documental, a gente fala, né? Mas não deixa de ser uma pesquisa e de ser é uma investigação, né? Como qualquer outra, só que por meio de documentos. Né? Então você tem que procurar nos livros, nos dicionários, na internet, nos livros antigos que estão escaneados na internet, né? Você pode ir direto na fonte. A planta foi descrita em 1800 bolinhas, você consegue encontrar esse documento. Né? Então, com certeza, é um trabalho de investigação. Às vezes o pessoal me faz pergunta de etimologia, é mais porque tem preguiça de investigar também. Às vezes eu falo, pô, essa palavra... Eles, né? essa palavra é tão fácil, custa ir ali no dicionário, tá lá a etimologia. Então tem uns casos assim, né? Agora tem etimologia que é difícil, que precisa ter mais cuidado. Eu vi o pessoal perguntando aí, Gabi, tem livro de etimologia no Brasil? Tem. Então, o Hernandes está perguntando: existe no Brasil um dicionário etimológico decente? Tem alguns dicionários etimológicos. Os mais atuais, eles são dicionários para vender na livraria do aeroporto. Sabe esse popular? Etimologias curiosas da língua portuguesa. Ele não é bem um dicionário, ele traz curiosidades etimológicas. Então esse é um livro bom para folhear, para você passar um tempo, mas ele não vai te ensinar etimologia ou vai ser mais científico. Né? Bom, esses aí é mais para leitura. Agora tem vários livros de etimologia, só que se for só etimologia por etimologia, eles são da área da linguística. É aí que os biólogos já ficam um pouco mais assim, né? Mas acho que o Riese, os dicionários etimológicos que eu conheço, que eu tenho, eles são muito antigos. Eles são da década de 70 para trás, sabe? São da área de ciências. Né? Dicionário que você vê o significado do termo biológico. Em específico, assim, eu não conheço nenhum recente. Né? E tem os dicionários de etimologia geral. Livro grosso, são dicionários atuais que vão dar a palavra, a primeira vez que ela apareceu em algum documento de língua portuguesa e de onde ela veio. Isso acho com muita facilidade. Né? E a internet tem bastante coisa aí também, né? Tá fácil. O pessoal quer livro, né? A gente sempre quer algo para guardar. O Dorival está falando aqui, ó, Nomes Científicos é a melhor e mais bem-humorada página de nomenclatura que há. Tá puxando. Que bom. Até porque não é difícil concorrer. Né? Páginas de nomenclatura são pouquíssimas. Né? Eu acho que eu conheço uma ou duas que são em língua inglesa. Eu sigo uma que é de nomes científicos de peixe. Que daí dá o nome dele, do peixe, o significado, em inglês e não põe humor, não. É aquela linguagem bem científica, né? O nome vem disso, daqui. Quem olhar o histórico da nomes científicos vai perceber que no começo eu era bem mais polido e mais frio, mais tranquilo. Eu não tinha essa linguagem tão despojada, não.
Mas é porque a gente é fruto dessa ciência fria, né? Essa ciência que não traz sentimento, né? Então, os meus textos eram bem assim, esse bicho, essa planta tem um nome X que significa Y. Pronto, né? Me dava por satisfeito. Hoje não, hoje se não tiver um texto que você consiga fazer uns links legais, uma piada bacana, o pessoal vê que eu faço muita referência à música. Então, se eu perceber que a palavra apareceu em alguma música, o trecho vai estar lá. Né? Não tem jeito. Então, se a gente não deixar a ciência mais próxima do dia a dia, do comum, ela fica chata, né? A ciência não é atrativa dessa maneira. Né? Mas obrigado lá pelo elogio. Valeu. Outra pergunta também que fizeram aqui, vocês acham que deveria haver disciplina de graduação voltada para etimologia biológica? Olha, já discuti isso na página uma vez, Gabi. Eu acho que não precisa ter uma disciplina inteira de etimologia, até porque etimologia não é uma ciência das ciências naturais ou das ciências biológicas. A etimologia como ciência ela vai pertencer às ciências humanas, né? Então fica esquisito ela estar aqui. Aqui na UFV, né, na Federal de Viçosa, a gente começou esse ano. Na verdade, nem começou, a aula ia começar, né? Depois foi encerrada, né? Mas a gente ia inaugurar uma disciplina de taxonomia. Eu acho que taxonomia é importante para constar como disciplina, né? E aí, lá dentro da taxonomia, a gente tem noções de latim, noções de nomenclatura, aí tudo bem, né? Eu acho que aí cabe a etimologia dentro desse espaço. Mas está dentro da disciplina de taxonomia e filogenética, né? Tá ali dentro. Aí cabe um pouquinho, o pessoal aprende um pouquinho, eu ensino a pronunciar um pouco em latim lá na disciplina, o pessoal entende um pouco de etimologia, mas é bem suave, né? A gente não precisa aprofundar tanto, né? Tem alguns cursos aí pelo Brasil, o pessoal relata, né? Tem curso que tem latim, até hoje, tem latim como uma disciplina do curso, ou dentro da disciplina de botânica, eles pegam um pedaço para falar de latim. Eu tinha uma disciplina, eu que não fiz, mas tinha uma disciplina de latim. Hoje está cada vez mais raro, né? Mas tem alguns cursos que ainda mantêm ou a disciplina ou o conteúdo dentro de uma outra disciplina, né? Ou botânica, ou taxonomia, né? Nomenclatura. Mas ainda existem alguns poucos cursos que trazem isso. Eu acho super interessante, né? Eu acho que todo curso deveria ter. E eu nem preciso falar que foi eu que levantei a bandeira aqui para a gente ter essa disciplina, né? Porque ela é nova. Aqui para o curso de Viçosa, ela começou esse ano. Né? Até então a gente não tinha nada de latim. É complicadíssimo, né? Tanto pela pronúncia quanto pelo significado, né? Então, já vi aluno meu falando, professor, latim para mim é grego. Aí eu falei, latim, grego é grego. Latim, grego é grego, mas os dois são assim, um pouquinho difíceis, mas não tão distantes do que a gente conhece, né? Um monte de palavra da botânica, da biologia, tem grego assim, no atacado, tem bastante. Elas não estão tão longe. O latim, ele é considerado uma língua morta, né? Minha filha, eu já levantei essa polêmica também lá na página. A resposta é o famoso depende, mas no caso depende do autor. Tá? Depende do autor que fala isso. Sempre ouvi que o latim é uma língua morta. Depende da fonte que você está consultando. Tem fonte que vai considerar a língua morta aquela língua que não tem ninguém, não tem a pessoa que a aprenda mais como primeira língua. Né? Como língua... A primeira língua, quando a pessoa começa a falar, se não existir mais ninguém que use essa língua como primeira, ela é uma língua morta. Nesse sentido, o latim é uma língua morta, né? Não tem ninguém que aprenda a primeira língua sendo latim. Mas isso depende do autor. Tem autor que fala que língua morta é língua que não se usa mais. Ela não é usada mais para nada, a não ser para desvendar documento antigo, coisas de história. Então, por exemplo, o egípcio antigo, a língua egípcia, aquela dos desenhos da tumba, sabe, dos hieróglifos, a gente pode falar que essa língua egípcia é uma língua morta, porque ela não é usada para mais nada, senão para Indiana Jones desvendar a tumba, o que está escrito lá, a maldição da múmia. Né? Então aí é uma língua morta. Se a gente pensar que língua morta é língua que não é mais usada,
aí a minha opinião também, eu concordo, o latim não é uma língua morta, né? O latim ele é bastante usado e a botânica, a biologia está aqui para mostrar que a gente usa ela ainda. Claro que a gente não escreve textos em latim, mas a gente ainda a usa. Então a língua não é morta, ela tá viva, né? A gente usa ela pra caramba. Então tá vivíssima. Uhum. Matheus, a minha bateria tá indo. Eu não tô conseguindo carregar aqui nessa fonte aqui. Calma aí. Acho que foi aqui a minha bateria. Voltou, né? Acho que agora foi. Tá carregando agora. Não pode cair, não. Dessa pronúncia, né? Por exemplo, na gente, né, suculentas, no mundo das suculentas, a gente fala muito em Echevéria, né? E aí essa pronúncia aí do CH é Echevéria, né? Eu também aprendi, é Echevéria. Perfeitamente. Gabi, eu falo assim que as pessoas não são obrigadas a saber latim científico, claro, né? Ninguém aprendeu isso na escola ou na universidade, não sabe. Então, assim, não é pecado falar Echevéria, não é um problema. A coisa mais importante é ter a comunicação. Se eu falei Echevéria e a outra pessoa entendeu, ótimo, beleza, né? Agora, quando a gente entra num grupo entre profissionais, entre pessoas que trabalham com isso, algumas falas vão aparecer, porque elas estão relacionadas ao profissionalismo, né? Veja só, há uns 10 anos atrás, isso foi muito marcante. Meus alunos, eles dão aulas e eu assisto essas aulas, né? Eu sou professor de ensino de ciências, então eles dão aulas que eu avalio. Sim. E durante umas aulas lá, eu já aluno... fiz essa disciplina também, de ensino de ciências, já dei aula, tem um professor para avaliar. Aqui se chama instrumentação para o ensino de biologia. Os alunos dão mini aulas e aí a gente, como professor, avalia, né? Fala, sua aula foi horrível, sua aula me deu sono, sua aula foi boa, a gente vai comentando. Mas a maioria é muito boa, tá? Aí eu lembro que tem mais de 10 anos um aluno deu uma aula inteira falando do filo Chordata. E ele falava da Chordata, e ele falava com muita propriedade porque ele achava que ele estava falando latim. Ele poderia perfeitamente falar o filo dos cordados, que é o modo aportuguesado, já estaria ótimo, beleza. Mas ele quis ser eloquente e mostrar a propriedade da fala, então ele falava com muita elegância, ele falava o filo Chordata. E cada vez que o Chordata era pronunciado com CH, com X, né, aquilo me doía assim, era uma alfinetada no ouvido. Falava Chordata, Chordata. Aí eu falei para ele, não, meu filho, você não pode falar errado assim, não. Você está fazendo um curso de biologia, né? Se outra pessoa de outra área falar Chordata, tudo bem. Agora você não, né? Você está se formando como biólogo. Aí ele pediu desculpa, falou que não sabia, e de fato ele não tem culpa nisso. Ele falou assim, professor, você não quer dar um mini curso pra gente sobre pronúncia? Já que você está ensinando que o CH tem som de K. E aí que eu fiz um mini curso na época, então faz assim uns 10 anos que eu investigo profundamente, trabalho com pronúncia do latim científico, né? Algumas pronúncias são bem mais específicas, né? Só as pessoas mais profissionais da área que vão saber. Agora outras são mais amplas. Essa do CH, da Echevéria, aí, Gabi, tem duas possibilidades. O nome vulgar da planta, o nome comum, é Echevéria mesmo. Então, não está errado. Eu falo assim, eu tenho uma Echevéria, eu tenho duas Echevérias. Normal, palavra portuguesa com tom de chi. Não tem problema. Agora, se eu estiver falando do gênero, né? E se eu estiver num ambiente mais profissional, de botânicos, um lugar onde caiba falar, né, o nome científico, aí a pronúncia é Echevéria. CH sempre com pronúncia de K. Echevéria. Cordata. Né? Então, isso aí é básico, né? Quem é da biologia... Calancoe, perfeitamente. A planta no dia a dia que você vai comprar na floricultura é calanchoe. Calanchoe, né? Calanchoe, a gente conhece por tem gente que chama de calanchoe também. Calanchoe. Eu vejo calanchoe que tem até acento lá no E, né? Mas, enfim, é um nome vulgar, né? Não tem tanto problema. Agora, se eu for falar dele científico, tipo gênero e espécie, eu vou falar Calancoe e aí o segundo nome, né? Aí eu tenho que pronunciar o nome científico em latim. Calancoe. O choe no final não é som de K. E aí vai, né? Lá nos animais a gente fala dos
os quelônios, né? A gente fala chelônia. Pelo amor de Deus, não fala chelônia, né? Quelônia. Né? Qualquer som com CH é som de K. Isso é unanimidade. Todas as vezes. Perfeito. Só uma observação aqui, quando eu coloquei que a gente ia fazer live e tal, quando eu postei, aí veio uma seguidora, falou que, eu acho legal, eu sigo ele. Você sabia que ele tem uma coleção de tilância? É verdade? Você tem uma coleção? É verdade. Tem. Viu? Meus seguidores são bem formados. Então, é difícil, né? A tilância é uma bromeliácea pequenininha, o pessoal chama de planta aérea, né? Ou eu sempre explico pro pessoal que tilância é aquela plantinha que dá no fio de eletricidade da rua, né? O fio de alta tensão. Os lugares onde tem mais fuligem, a fuligem gruda lá no fio e você vê um monte de plantinha e você fala, como é que elas foram parar lá? Essa é a tilância, é a planta aérea, né? Aquelas que dão no fio de alta tensão ou grudadas por aí, elas são bem feinhas, né? Elas não dão uma flor bonita, elas são bem um pouco mais apagadas. Agora tem outras espécies do gênero tilância que são sensacionais, né? Que tem flores assim bonitas, né? Eu acho que é a ionanta, né? Que ela tem a florzinha roxa. Eu acho que é essa. Ela não é nem tanta flor que chama atenção, né? Tilância ionanta, ela é bem vermelha. Quando ela vai soltar a flor, ela fica bem vermelha, e aparece uma pontinha roxa. Isso. Né? Ela é maravilhosa, ela é bonita. Eu já tive. Essa é uma das poucas que você encontra em floricultura. Né? Tilância é difícil, você não acha para comprar, né? Vai ter barba essa. De velho, né? Barba de velho, mas. Vai ter a barba de velho. Barba de velho, que é a Tilância usneoides, né? E tem uma bem mais comum, qualquer floricultura tem, que é a ciânea. Essa é uma das pouquíssimas. Ela é bem grande e uma das pouquíssimas tilâncias que dá na terra. Ela não é aérea, ela fica num vaso, envasada mesmo. Aí ela é bem ornamental, bem bonita, dá uma série de flores roxinhas, né? Linda. Eu acho que é o que eu mais gosto é tilância. E eu já colecionei suculenta também. Adoro suculenta. Mas aí eu tive que parar, Gabi. Suculenta é um vício que não tem fim. Suculenta é uma coisa fantástica. Você deve entender, porque eu moro em apartamento. Então, assim, a hora que eu vi a minha sacada cheia de suculenta, a área de serviço atrás cheia de suculenta, a parte de cima, né, que tem um andar aqui para cima cheia de suculenta. E eu vi que não tinha fim, porque eu vou nas feiras e eu quero tudo, né? E aí eu não estava dando conta mais de aguar, de cuidar, né? Aí eu tive que parar, até por uma questão assim, de bem-estar comigo, né? O que começou a fazer bem, eu estava entrando numa pira, sabe? Eu falo que é um caminho sem volta, cara. Se prepara, porque começar a ter suculenta é um caminho sem volta. Eu até tenho hoje, mas... Você ainda encontrou essa suculenta. Eu tenho suculenta hoje ainda, mas não é mais coleção. São as minhas antiguinhas que sobreviveram, que estão ali. Eu tenho o maior carinho por elas, né? Rafael, a gente tem, eu acho que cerca de 3 minutinhos aí. Eu comecei 5 para as 7. E o Instagram corta mesmo, né? Corta mesmo, não. Então parar aí para... Porque eu tinha um monte de pergunta a mais, mas vamos ficar para uma próxima. 1 hora passa rapidinho, né? A gente vai conversando. Muito rápido, né? Mas quando é um tema, né, interessante, aí a gente vai fazendo uma pergunta em cima da outra. Tinha algumas perguntas aqui também do pessoal. Em relação à terminação das famílias, eu acho que dá tempo. Dá. Né? Essa terminação aí, ACI, né? Isso. Como se escreve? Família botânica já tem um padrão de terminar escrevendo ACI. Então, qualquer nome, ACI. Né? E a pronúncia sempre vai ser AC. Dá uma esticadinha no E. AC. Uma esticadinha. Mas correndo, falando no dia a dia corridamente, até essa esticadinha do E é perdoável, não tem problema. Então, pode falar um AC no final, que tá bom, né? Bromeliace, orquidace, tá bacana, né? A pronúncia... Rafael, o pessoal aqui tá pedindo, ó. Fecha a live e abre novamente. Abre outra live. Continua. Continua. Bom, pessoal, bora, tá? Não, hein? Tá. Então, por mim, tudo bem. Tá tranquilo.
Dá pra gente fazer mais uma rodadinha de perguntas e interagir mais com pode ele, né? fechar essa e abrir, só para Tá, finalizar aqui algumas perguntas e legal. E responder, fechar direitinho o tema para não ficar tão corrido. Pode ser? tá? Tá, Pra mim tá ótimo. eu vou fechar aqui e vou abrir outra. Tá Pessoal, certo. espera Até aqui já, então. sair e abre e entra de novo. Ó, temos 45, 44 pessoas aí. Vou Ótimo, fechar aqui e vou legal. abrir de novo. Até já. Entrou. Acho que agora foi. Então, tá o pessoal aí entrando de novo. A gente só finalizou rapidinho, porque tava quase acabando. E ainda tem só pra gente finalizar com mais calma essa. E aí eu abri de novo. Só esperar o Rafael entrar aí de novo pra gente começar. Pessoal chegando, a Isa, de novo, né? Chegando outra vez. A gente finalizou, não sei se todo mundo aqui estava na outra, né? Mas a gente finalizou a outra live. Aí eu tô esperando o Gustavo entrar pra gente falar mais um pouco do seu trabalho. Ah, do meu, né, no caso. Não do Gustavo. Então, eu sou bióloga botânica. Eu trabalho com jardinagem, com paisagismo. Tenho cursos online, curso de arranjos com cactos e suculentas, curso de terrário, dou oficinas, né, presenciais, mas nesse tempo de coronavírus não dá, não rola, né? As presenciais, oficinas de jardinagem. E aí, a minha paixão também é por plantas, né? Mão na terra, ficar lá plantando, ficar mexendo. É isso que eu amo fazer. Deixa eu ver, eu acho que o Rafael não entrou ainda não, né, gente? Chegou por aí? Tô na área. Entrou. Ah, que lindo. Gabi, não te seguia, mas adorei a sua página. Também sou viciada em suculentas. Pois é, suculenta é um caminho sem volta. Seja bem-vindo aqui à nossa página, fica à vontade. Vou adicionar. Amo suculentas, a Elisandra falando. Voltamos. Eu? Ai, olha só, a primeira live que o pessoal fala, pede pra ficar. Tô estreando nessa duplinha aqui. Legal. Tem que fazer mais lives. Ô, Rafa, tá? É divertida a brincadeira, gostei. Tá vendo? O pessoal quer te ouvir. Eu ia até Vamos falar lá. pra você, ó, você tem que, como você falou que montou um curso, né? Aí eu falava, se você tivesse um curso online de etimologia básica para iniciantes, eu faria, hein? E latim, Legal, misturar isso aí, né? Latim, etimologia. Mas o pessoal pede mesmo curso de pronúncia de latim, curso de Isso. etimologia, de curiosidades, né? Mas o meu problema é tempo, né? Eu trabalho 40 horas semanais na universidade, né? E lá, agora estou mais tranquilo por causa da quarentena. Mas, menina, durante a época normal, né, das aulas, tem vezes que eu não consigo tempo para cuidar da página, né? Eu fico por conta Poxa, das mas seria aulas. bom, hein? Acho que tem um monte de Seria bom. gente aí querendo, hein? Vamos ver, se acabarem com a universidade do jeito que estão querendo acabar, já perco meu emprego logo Vai e sobrar já vou para tempo, né? outra área. Aí quem sabe. Né? Mas vamos ver, alguma coisa ainda vai sair, não descartei não. Tô pouco a pouco me familiarizando com câmera, né, com essas coisas, quem sabe não entro nessa área do vídeo, né? Ó, tem uma pergunta aqui que é qual o nome mais bizarro com o qual ele se deparou? É você, no caso. Você Nome mais bizarro? um nome mais bizarro. Tem,
Tem de todo tipo. Eu não falo bizarro, eu falo curioso, porque eu olho e já falo, que loucura é essa? Uma planta, quer ver, vou dar um exemplo. Tem um dos meus preferidos, que alguns vão achar que é bizarro. Tem palavra que o nome, aliás, tem espécie que o nome é bizarro porque é longo, é difícil de falar, né? Se eu não me engano, a flor de maio é Schlumbergera. Isso, bem difícil. Olha só, Schlumbergera. É difícil pronunciar. Então, para mim, isso é bizarro. É bizarro pelo. Língua, né? Schlumbergera. Mas é isso, né? Agora, é bizarro pelo modo de pronunciar. Agora, tem nomes que talvez são bizarros pelo significado. Que é isso que eu acho mais legal. Nós falamos, que mente perturbada foi a que pensou isso, né? Ó, tem uma planta ornamental, uma plantinha muito comercializada nas floriculturas, que é uma planta carnívora. É aquela papa-mosca. Já viu uma que com a boquinha assim, a mosquinha aperta e fecha? O nome científico dela é Dioneia muscipula. Muscipula. Dioneia muscipula. Dioneia é o gênero muscipula. E aí você fala, o nome é até bonito, né? Comprei uma Dioneia. Tal. Mas quando você vai ver a história por trás do nome, aí você fala, bizarro. Muscipula, em latim, significa ratoeira. E acho que faz sentido, aí é legal, né? Rato em latim é mus. Uma sílaba só, mus. Então, muscipula é armadilha para pegar rato. E acho que faz sentido com a função da folha carnívora, né? Aí vem o Linneu, sempre é o Linneu mesmo, né? E ele batiza o gênero como Dioneia. E esse Dioneia é uma homenagem a um dos vários nomes da deusa do amor, a Afrodite. Afrodite, né, para os gregos, Vênus para os romanos, né? Mas ela tinha vários nomes. Um dos nomes era Dione. Se escreve Dione, né? E aí ele fez a homenagem Dioneia. É aí que vem a parte bizarra da história. Por que Linneu vai colocar o nome dessa planta em homenagem à deusa do amor? Porque a folha carnívora, que é a armadilha, se parece com, na visão do Linneu, se pareceria com um órgão genital feminino, né? Se pareceria com uma vagina. Então ele remete à deusa do amor. O Linneu, ele tem cada uma, né? É aí que a etimologia fala, pô, o nome é bizarro, né? Orquídea. Essa aí ganhou, é campeão. Orquídea é dos nomes mais bizarros que tem, se você for ver a etimologia. Ela é bonita, é um nome que soa bem, né? A questão da orquídea, né? Orquídea, é legal pronunciar. Só que orquídea vem do grego orques, que significa testículo. Porque as orquídeas do gênero orquis, que é um dos gêneros de orquídea, ela tem dois bulbos ali na base da raiz que se parecem dois testículos, né? Quem tem uma inflamação no testículo tem uma orquite, né? Que orquis significa testículo. Então, orquídea, para mim, é uma coisa meio bizarra, né? Você e os botânicos... orquídea de uma maneira, né? Menina, tem cada história. Testículo na orquídea. Agora você tirou toda... Perdeu o charme. O charme da orquídea, quando eu olhar a orquídea. Então, assim, tem umas histórias que são muito doidas, porque a hora que você vai ver o que está por trás, você fala, meu pai eterno, né? Essa semana eu publiquei uma que eu fiquei barbarizado, né? Que é o do gênero, não sei se você viu aí, de um caramujo do gênero dele chamado Thaís. Eu não li, eu sabia foto, mas não li não. Aí já é da área da zoologia, né? Não é um exemplo da botânica. Mas, gente, é bizarro quando a gente vê que o autor colocou o nome da Thaís, né? Por causa de um nome antigo, de uma prostituta. E tem alguns etimólogos que também acham que o nome do gênero Thaís, né, que foi remetido a essa prostituta da Grécia Antiga, há algumas hipóteses que acham que o autor também colocou porque a entrada da concha do caramujo,
se Lembro. parece o órgão genital. E esse pessoal da botânica, zoólogos, antigamente eles eram tudo tarados, Tudo sabe? meio parado, né? Só porque Eles viam as coisas e falaram, pronto, isso aí parece isso, vou botar o nome daquela meretriz lá da Grécia Antiga. Tadinha, Thaís é um nome muito bonito, é o nome da minha esposa, eu tentei fazer uma homenagem, a sua tentei fazer esposa alguma deve ter coisa. gostado nada dessa E história. eu deixei pra lá, eu até falei pra ela, falei, ó, Thaisinha, eu fui ver a origem da concha lá que chama Thaís, não é legal não, vou deixar de lado. Então, aí, ó, Vou nem essa te pergunta, citar o caso aqui da reportagem. ô, Gabi, então assim, tem nome bizarro? Ou a escrita é bizarra de pronunciar, é difícil, né, enrola, embola